Fala galera, Trader João aqui. Vou passar uma aula muito boa aqui para vocês com o tema: quando operar tendência e quando operar reversão. Quando eu identifico e como eu identifico quando eu devo operar tendência e quando eu devo operar reversão no mercado financeiro, tá? Então, o tema de hoje é esse. Vamos tratar um pouquinho sobre isso, tá? Então eu vou sublinhar aqui o tema. Beleza? Quando operar tendência e quando operar reversão. Então vamos lá. Pessoal, seguinte. Quando eu devo operar tendência, basicamente, o mercado, a gente tem que entender como o mercado se movimenta, tá? Então, ó, o mercado ele se movimenta da seguinte forma. Sempre quando nós vamos ver a ação do preço, ou seja, o preço se movimentando, eu vou colocar aqui que essa linha aqui embaixo seja um suporte. Quando nós observamos a ação do preço, nós observamos que o mercado ele se movimenta da seguinte forma. Eu vou marcar aqui de preto: impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção A, B, C. Então, seguinte, quando eu devo operar tendência? Vamos supor que esse gráfico aqui ele seja o gráfico do diário dos 60 minutos, tempos gráficos maiores e não o de 5 minutos, tá? Sempre a ação dos 5 minutos ela vai ser baseada num tempo gráfico maior, tá? Então, quando nós vamos operar um tempo gráfico menor, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, que seja 30 segundos, a sua ação ela nunca vai ser baseada nos 5 minutos apenas. Ela vai ser baseada sempre no tempo gráfico maior. E aí, ó, quando identificamos isso aqui, ó, que o mercado, vou marcar agora de verdinho, tá? Quando identificamos o seguinte: mercado fez força no suporte, que é uma região baixa, uma região muito baixa. Mercado fez uma impulsão, às vezes, não sei, dependendo aqui nos 60 minutos, né? Mercado rompe uma regiãozinha que está aqui, ó. Uma regiãozinha que está aqui. E aí ele rompe essa região de suporte. Rompeu essa região de suporte, ou melhor, rompeu essa região de resistência, virou suporte. O que é que nós temos aqui? Mais uma confirmação. Então, quando isso aqui acontece, ou seja, a gente consegue enxergar que o mercado está no suporte, está fazendo uma impulsão muito boa e uma correção, tá? Quando o mercado chega nessa região, nessas regiões de teste, tá? Pós rompimento, então, se o mercado ele está subindo, se o mercado ele está subindo, se o mercado ele está subindo e ele, além de romper uma resistência, essa resistência vira suporte, ele volta para operar suporte, a nossa preferência vai ser para movimentos aí de alta, tá? Isso pelos 60 minutos. Quando a gente chega nos 5 minutos, quando o mercado faz isso nos 60 e a gente vai para os 5, nós temos que essa pernada aqui toda, ó, toda essa pernada aqui, nós vamos dar preferência de alta. Então a gente pode operar tanto na compra quanto na venda, mas a preferência é alta, porque o mercado está subindo. E se o mercado está subindo, a gente tem que subir junto com ele. A fonte mais lucrativa de dinheiro no mercado financeiro sempre será a tendência, tá?
Então esse é o primeiro ponto. O mercado fez isso nos 60 minutos, conseguiu fazer isso, a gente vai dar preferência aí a operar de acordo com a tendência, né? Então, quando operar tendência, quando o mercado no 60, no diário, em tempos gráficos maiores, fizer aí uma impulsão, uma correção e estiver fazendo um teste desse suporte rompido, né? Dessa resistência rompida ou desse suporte rompido, caso seja uma tendência de baixa, né? Aqui eu estou dando um exemplo de uma tendência de alta, tá? Então, Joãozinho, então quer dizer que toda vez que o mercado faz um teste, é para a gente operar a tendência? Sim. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, e fizer uma marcaçãozinha aqui, ó, vamos supor que essa pernada desceu mais, tá? Se a gente pega aqui, a gente também vai dar preferência aqui, ó, a compra, e toda essa onda aqui, ó, toda essa onda aqui vai ser uma onda que nós vamos priorizar compra, porque a chance maior é dele continuar subindo, beleza? Joãozinho, então quando que nós vamos começar a operar na venda? Quando que nós vamos operar aí a reversão, né? Quando que o mercado indica que vai reverter, né? Então, você tem que pensar no seguinte: o mercado, ele sempre vai se repetir. O mercado, ele sempre vai se repetir. Independente do tempo que passe, ele sempre, uma hora ou outra, ele vai acabar se repetindo, porque isso é o mercado financeiro. O mercado financeiro são pessoas. As pessoas muitas vezes se acostumam ali e tem um preço de conforto, uma zona de conforto, tem um preço ali de referência, tá? Então é natural aqui, ó. Então é natural que quando o mercado chega em determinadas regiões, continue dando venda. Então, ó, se o mercado aqui nessa região de suporte ele demonstrou força, a gente comprou, o mercado confirmou essa alta, tocando nesse suporte, continuar subindo, ele confirmou essa alta de novo, tocando nesse suporte, a gente continuou subindo. Quando lá atrás o mercado demonstrou fraqueza acima dessa região, aí é onde a gente começa a enxergar um possível movimento de início, não de reversão, e sim de correção, tá? Então é natural que o mercado ele sempre faça esses movimentos corretivos, tá? E isso sempre vai se repetir. Então quando a gente pega esse movimento aqui, esse aqui e agora esse aqui, a gente não sabe se ele vai realmente ser um movimento de correção ou se vai ser um ajuste para continuar subindo. Isso não tem como saber. Mas o que a gente pode ter aí uma noção é que o mercado, quando ele está muito alto, ele tende a fazer uma correção, principalmente se, vamos supor que o mercado esteja aí vindo de uma tendência de baixa, né? E agora o mercado engrenou numa correção de alta. Então ele tem uma tendência primária de baixa. Tá vermelho? Tá vermelho. Ele tem uma tendência primária de baixa. Só que chegou na região, por exemplo, o dólar tem uma tendência de baixa ali, estava nos R$6. Ele chegou até os R$5 aqui. E ele precisa romper os R$5 para chegar nos 4,80, 4,90. Às vezes ele não rompe de primeira. Então o que acontece? Ele volta mais um pouco para aí sim continuar caindo, fazendo o que a gente sabe muito bem, que é um movimento aí de pivô, né? Esse pivôzinho aqui para continuar caindo. Então, como é que eu sei que aqui ele vai começar a reverter?
né? E por que eu vou dar preferência ao movimento de reversão? Porque aqui antes o mercado ele já demonstrou que segurou nessa região. Então vamos supor que essa região aqui seja, sei lá, a região dos R$6. O dólar rompeu essa região dos 6, só que ele voltou para testar essa região dos R$6 aqui. E a gente sabe que após um rompimento, para ele ser verídico, ele tem que testar. E se ele testou esse rompimento e está agora numa região alta, ele às vezes tem correções de FIBO também nessa região. Vamos supor que aqui, ó, vamos agora anotar confluências que podem me indicar que seja uma possível reversão. 61,8% de FIBO, 61,8% de FIBO, região de suporte rompido, região de suporte rompido. Vamos ver mais, região de suporte rompido. Às vezes, muitas vezes, deixa eu ver aqui, ó, pode ser também uma LTA rompida. Nós temos aqui médias móveis rompidas. Tudo isso aqui, galera, vai ser confluência para que o mercado continue, para que o mercado realmente confirme que vai cair e ele caia de fato. Então aqui eu já tenho quatro possíveis aí sinais, quatro possíveis estudos que me mostram que o mercado realmente vai reverter, tá? E outra coisa que é o que eu estou usando muito, tá? E aí eu vou marcar de outra cor, é justamente quando o mercado, marcar de azul, quando essa região em vermelho aí, ó, quando essa região em vermelho se torna uma região de defesa agressora, tá? E aí eu tenho aí 5 possíveis confluências para o mercado continuar caindo. Deixa eu apagar esse desenho aqui. Tenho 5 possíveis confluências aí, tá? E galera, se eu tenho tanto de confluência nessa região que me mostra que o mercado, cara, tem muita chance de começar a fazer o movimento que ele realmente vai fazer de baixa, um movimento aí de segurar mesmo nessa região, é uma região que é 61%, é uma região de suporte rompido e agora virou resistência, é uma LTA rompida, tem médias móveis longas aqui segurando, lembrando que eu estou aí pelo gráfico, né, de 60 diário, sempre um gráfico maior, tá? É uma região de defesa. Então, se eu tenho tudo isso aqui e o mercado ele me mostra um gatilho muito forte pelo 60, pelo diário, nessa região aqui, ó, eu tô com verde, não, tô com aqui, ó, e ele me mostra um gatilho muito forte aqui, cara, 80% de chance do mercado engrenar numa tendência de baixa, tá? E aí o mercado ele vai dar uma impulsão, ele não vai descer direto, ele sempre dá a correção, corrige, vai embora, corrige, vai embora, até chegar novamente naquele suporte prévio que nós marcamos aqui. E aí nessa região a gente vai ter o que? E aí é que tá, quando o mercado chega nessa região aqui, ó, a gente não tem aí nem contexto para vender, nem contexto para comprar. A gente vai operar exatamente o que o mercado mostrar. Se o mercado mostrar compra aqui, você pode comprar. Se o mercado às vezes romper e fizer um pullback, você pode vender. Às vezes quando o mercado ele
segura aqui, ele volta tudo de novo para continuar subindo, e aí a tendência secundária começa a se tornar uma tendência primária, tá? E os melhores pontos aí para se comprar e para se vender é justamente quando o mercado está no fundo ou no topo e tende a iniciar uma onda. Então, se eu marco suportes aqui, ó, se é um suporte, são regiões de compra, concorda? Se eu marco suportes aqui, se eu marco suportes aqui, se eu marco um suporte aqui, e esse aqui eu vou marcar de dois jeitos. Se eu marco suportes aqui, toda vez que o mercado chega nessas regiões pelos 60 minutos e me mostra fraqueza para romper essa região para baixo, tendo aí um teste muito bom, tem muita chance do mercado rejeitar e começar a subir. E aí seriam as regiões de compra e os melhores pontos de compra lá nos 5 minutos, tá? Então, formando um gatilho de compra nos 5 minutos, o mercado vai embora. Se o mercado chega na região onde antes é uma região de resistência muito forte, antes era um suporte que foi rompido, agora voltou para testar, e o mercado volta nessa região, a gente vai observar as confluências que nós temos, porque é uma boa região para se vender. Porque quando o mercado chega aqui, às vezes ele está com estocástico muito sobrecomprado, ele já está numa região de 61,8% de FIBO, já está com as médias bem esticadas aí. Então é natural que o mercado comece a fazer uma reversão. E quais que são os melhores pontos de reversão? Esse aqui é o início. Deixa eu botar amarelinho. Esse aqui é o início. E durante a onda, você vai sempre aguardar gatilhos operacionais para continuar pegando esse movimento de baixa, tá? E para isso o mercado realmente tem que mostrar aí que ele vai subir e como que o mercado vai cair, tá? Então, os melhores pontos de compra e os melhores pontos de venda, eles sempre vão vir através de um gráfico maior, de um tempo gráfico maior. 60 minutos diário são tempos gráficos aí que geralmente mandam no mercado, e que, se rolar uma configuração através desses tempos gráficos, a chance maior é de seguir exatamente a direção que esse tempo gráfico aí manda. Beleza? Então é isso, galera. Aulinha passada. Tamo junto e até o próximo vídeo.